Então hoje nós vamos falar de fé e de razão, né? Se essas duas coisas andam junto, até que ponto elas andam junto, se a gente pode só viver uma vida de razão, eu tenho razão, chego até o limite da minha razão, ou como a gente consegue ter a fé, obter a fé, através de quem a gente vai obter a fé, como a gente pode aumentar a nossa fé diante de Deus, diante dos obstáculos que se aproximam, que se aproximam diante de nós, né? Então a gente vai falar desses dois dispositivos. Claro, se você aí teve alguma experiência de fé ou alguma situação que você tinha 100% de razão, mas essa sua razão ela não resolveu o teu problema, você teve que ir um pouco além da razão, você pode estar colocando aí, vai edificar as nossas vidas, vai edificar a vida das pessoas que estão assistindo aí. Lá no banner, eu não sei se você teve acesso ao banner, né, dessa semana, a gente sempre coloca um banner daquilo que a gente imagina sobre o tema, né? Semana passada foi fora do lugar, nós colocamos uma borboleta dentro do aquário e um peixe voando. Então, nós falamos ali de pessoas que vivem fora do lugar, infelizes por não estarem cumprindo ou fazendo aquilo que tanto Deus designou para ela e quanto de desejo dela também. E no banner dessa semana nós colocamos lá alguém que está andando numa estrada e a razão é o sinal vermelho e a seta apontando para a fé é o sinal verde, dizendo, ó, pela fé você pode seguir, mas através da razão você para aqui. Então é exatamente aquilo ali que a gente vai tratar aqui, falando alguns pontos, traçando algumas situações. A razão e a fé, ela caminham juntas até um determinado ponto. Chega um determinado ponto que a razão não consegue mais avançar. A limitação humana, o recurso humano, tudo aquilo que a gente conseguiu através do nosso modo de pensar e de compreender, elas não conseguem mais avançar. E aí que começa a agir a fé. Muitas pessoas chegam ali na razão e não sabem mais o que fazer. E agora, para onde é que eu vou? Qual é o caminho? Existe um sinal vermelho da razão, mas a pessoa não consegue enxergar o sinal verde da fé. A Joelma vai estar introduzindo melhor e dando alguns conceitos aqui, para que a gente possa estar tratando melhor. Então, gente, eu quero mais uma vez agradecer, dizer que é sempre muito bom saber que vocês estão aqui conosco, né? É um privilégio, uma honra. E dizer que a gente não é doutor em nada, né? Apesar que o Arthur está fazendo curso de seminário teológico, né? É, isso aí. O Arthur hoje está fazendo seminário teológico e sempre foi uma pessoa muito interessada em estudar a Bíblia. Eu também sou, mas ele tem mais essa coisa de estudar aprofundadamente. Mas assim, nós não somos donos da razão. O nosso desejo é simplesmente compartilhar aquilo que tem feito bem para nós já há 20 anos, desde que a gente entregou a vida a Cristo, e que tem feito toda a diferença na nossa vida, né? E que possa fazer diferença na vida de vocês. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a Alessandra, a Aparecida, minha prima, a Adriana também, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Chamem aí as pessoas, de repente aquela pessoa que está enfraquecida na sua fé, que precisa receber um ânimo, uma palavra que vai motivá-la, né? Então o tema é razão e fé, né? Como o Arthur falou lá no nosso banner, tem aquela imagem lá que a razão, numa estrada, nós temos fé e razão andando lado a lado. Só que num determinado momento, quem vai continuar essa estrada? A fé e a razão vão continuar juntas? Ou a fé vai parar e a razão vai continuar essa caminhada? Ou é a razão quem para e a fé continua? O que vocês acham? Vocês podem estar aí dando a opinião de vocês, que a gente vai estar lendo, né? Eu e Arthur, a gente estava até conversando que é legal a interação de vocês. Se vocês tiverem algum testemunho, se identificarem com alguma coisa aqui que a gente está falando, e a gente vai conversando, né? Que possa ser uma conversa, né? Não somente a gente colocando aqui, mas que vocês possam estar interagindo aqui com a gente, tá bom? Então, quando a gente bota no Google, o que é razão? Né? Aí vem faculdade de raciocinar, de compreender.
Então a razão, ela quer entender sempre o que está acontecendo. Ela quer... Marcovani. Ah, minha irmã Amanda. Renato, Xande, Marcovani. Valeu, meu amigo. Obrigada. Então, assim, a razão, ela quer sempre uma explicação, né? A razão, ela tá... Eu vejo que ela tá muito relacionada com a lógica, né? Racional. Tem que ter uma explicação para aquilo ali. Porque sempre tem que ter uma explicação lógica, né? E a fé, quando a gente vai no Google e vê o significado da palavra fé, é até um significado que pra gente não tem muito sentido, né? Que fala de religiosidade. Mas para nós a fé não tem nada a ver com religiosidade, até porque nem Jesus para nós é religião, né? Jesus para nós é um estilo de vida. Então a gente pegou a razão, que é essa definição de razão no Google, que é a definição tipo do dicionário, né, de hoje, que a gente não usa mais dicionário, a gente usa o Google. Tudo é Google. Doutor Dá Google. Um Google. Dá um Google lá e vê. Antigamente vai ver no dicionário, agora não é mais vai ver no dicionário, dá um Google. É verdade. Então no Google fala isso, que a razão é a faculdade de você raciocinar, de compreender. Então você tem que ter uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo, tá? E a fé, a gente foi na Bíblia, que vem assim, ó, em Hebreus 11:1, uma definição bem bacana de fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Então, vou repetir, ó, fé, firme fundamento, né? Imagina uma casa, quando ela é construída, ela tem que ter o quê? Um fundamento, não tem? Se ela não tiver fundamento... É verdade. Não tem como ela... ficar de pé. Não tem como. Começa pelo fundamento, certo? Isso aí. Não vai conseguir suportar a ventania, a tempestade, a chuva. Então, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. E aí... eu quero perguntar para você, e para vocês também que estão assistindo, se vocês quiserem interagir, fé ou razão? Já vou direto ao, como você diz, direto ao ponto na palavra. Fé ou razão? Direto ao ponto, já usando a hashtag do canal. Que vai nascer ainda, do canal que vai nascer, direto ao ponto na palavra. Não, uma playlist, né, do canal. Fé ou razão? Ela tá me fazendo a pergunta. Fé ou razão? O que você tem a me dizer? Quem tem fé tem que anular a razão, só vive pela fé? Ou quem vive pela razão anula a fé? Não tenho fé, só acredito naquilo que tem explicação, naquilo que alguém possa me explicar por que e como aconteceu. Ou fé e razão andam juntas, ou fé e razão não podem caminhar juntas, para deixar bem claro. Então, respondendo aqui a pergunta dela, e você também pode estar pensando aí como você vai responder, eu acredito que isso faz parte de algumas coisas pessoais, né? Nossa, a gente forma conceitos, a gente coloca algumas coisas pré-estabelecidas, mas quando você trabalha com razão e fé, você segue uma linha, como ela disse, você está andando numa estrada, chega um determinado momento daquela estrada que para a razão acabou. Aí você só vai agir diretamente com a fé. Mas só que assim, eu também já ouvi situações que a pessoa pegou totalmente a razão, foi direto na fé e ela ali conseguiu resolver. Aí a gente vai colocar aqui alguns exemplos práticos para que você possa entender. Uma coisa interessante eu já ouvi isso, até na época que o pai dela estava internado com diabetes, estava naquela situação de cortar o pé, depois cortar a perna. E eu ouvi dele eu ouvi quando eu fui visitá-lo lá no hospital, que tinha uma mulher que estava lá chorando e falando assim: eu falei para você procurar um médico antes. Eu falei para você procurar o médico antes e cuidar da sua saúde, não ficar pedindo para que Deus curasse a sua diabetes. E o que aconteceu? Ele não pegou a razão e jogou a razão no lixo. O que seria a razão nesse caso? Tomar um remédio, melhorar a sua alimentação,
caminhar numa situação onde, pô, se eu fizer isso daqui, eu vou ter o resultado XYZ. Então ele pegou a razão ali, jogou no lixo e falou, não, eu conheço Deus, eu sou crente, Deus vai me curar, eu não preciso da razão não. O que que aconteceu? E a mulher tava lá, não sei qual era o parente que tava falando, eu falei pra você não ficar pedindo a Deus, procurar o médico antes. Então ali a questão da fé, por isso que eu falo, é algo pessoal. A questão da fé ali não corroborou, não ajudou aquela pessoa a ser curada, porque ela menosprezou completamente a razão. Mas nada impede, né, que se Deus quiser curar instantaneamente a pessoa, a gente já ouviu vários testemunhos, Deus cura. Por isso nada impede. Porém, né, existe a medicina, né? A medicina está aí e com certeza a medicina também foi criada por Deus. Deus que dá inteligência aos médicos, aos cientistas, aos farmacêuticos, as pessoas que fazem medicação. Então, assim, nós não compactuamos com essa fé que anula a razão. Tipo, eu tô doente, o meu médico mandou fazer, eu estou com uma doença, tenho que fazer, exemplo, quimioterapia. Não vou fazer porque Deus vai me curar. Não, Deus usa a medicina também. Exatamente. Então, por isso que eu falei que é algo bem pessoal. Entendeu? Existe uma caminhada entre a fé e a razão. Existe um limite. Ocorre o seguinte: existem situações que Deus ele vai falar diretamente contigo, ó, não procura médico. Eu também já ouvi testemunhos ao longo dessa minha caminhada aí que a criança chegou no médico lá com muita dor de barriga, muita dor, e o médico medicou e nada, e fez isso e fez diversos exames e nada. Nesse hospital tinha uma enfermeira, que era uma enfermeira que era, não sei, conhecia Deus, era evangélica, cristã de uma certa forma. Aí chegou e falou, estão tentando fazer tudo por ele, eu poderia fazer uma oração? Fizeram uma oração, o menino foi, vomitou uma parada daquela que ele tinha comido lá, e automaticamente após a oração ele ficou bom. Então ali, ó, a razão deu remédio, fez exame de sangue, tirou raio-x do abdômen e nada, e a criança sentindo dor. A enfermeira chegou, fez uma oração, o menino vomitou alguma coisa que ele tinha comido, e automaticamente ele ali foi curado, foi sarado daquele mal que ele teve ali. Então assim, não desprezou a questão da razão, entendeu? A razão foi medicá-lo, fazer tudo certinho, até o momento que, não tem mais nada que fazer. A Paulinha tá falando ali, ó, exemplo atual, pessoas que não usam máscara alegando que Deus protege. Sim, é isso aí. É um bom exemplo, né, de razão e fé. A gente crê que Deus guarda, mas a gente crê que também a máscara também nos protege, né? Não, exatamente. Muito, muito bom exemplo. Eu tenho um exemplo, Arthur, que eu lembrei quando eu cheguei do trabalho hoje, que eu estava tomando banho. Não sei se você lembra, assim, eu não vou falar os nomes, né, das pessoas, mas uma grande amiga que eu tenho, e a família não é evangélica. Não, tem até pessoas da família que são evangélicas, mas essas pessoas que eu tô falando aqui exatamente não são ainda, né? A minha amiga, a irmã dela estava grávida, vê se você vai lembrar. A irmã dela estava grávida, a irmã dela não é evangélica, nem essa minha amiga. E aí a minha amiga, a gente terminou de fazer aula, aí ela chegou pra mim e falou a situação que a irmã dela estava vivendo, que estava grávida e todos os médicos que ela ia recebiam um diagnóstico de que a criança ia ter vários problemas de saúde. Um médico dizia que a criança nasceria com síndrome de Down, aí em outro médico, o médico dava uma outra palavra, sempre uma palavra ruim, relacionada àquele bebê que ela estava gestando. E aí eu ouvi aquele relato dessa minha amiga com relação ao que estava passando com a irmã dela, e eu falei assim, olha, fala para sua irmã que Deus, ele é poderoso para mudar diagnósticos, para mudar palavras contrárias. A gente crê na medicina, como a gente está falando, a gente não nega isso, nunca, né? Mas quando a palavra do médico chega assim, ó, não tem mais jeito, só tem 3 meses de vida, um exemplo, né? Alguém recebe um diagnóstico
do médico, olha, essa doença, essa enfermidade, a gente fez tudo o que pôde, agora você tem que esperar a morte chegar, porque não temos mais o que fazer. É aí que acaba aquela estrada para a razão e a estrada continua para a fé. Concorda? Exatamente. Então, voltando nesse exemplo dessa irmã da minha amiga, e eu falei assim, olha, fala pra ela pra não fazer isso, não abortar, porque a intenção dela era abortar e ela teria super facilidade de fazer isso, porque ela trabalha na área de saúde e tal, ela não teria nenhuma dificuldade para fazer o aborto. E foi quando ela ligou pra irmã dela, né, pelo celular, e eu falei com a irmã dela, e orei com a irmã dela, e assim, uma pessoa que eu nem tenho muito contato, a gente orou, enfim, resumindo, ela, graças a Deus, ela não abortou, e hoje a criança tá aí super saudável, não tem nenhum tipo de enfermidade, uma criança muito inteligente, ou seja, a fé venceu a razão, né? A fé venceu a razão. Então, esse foi um testemunho que eu vivenciei, que eu passei, né? Então, assim, independente até da fé do outro, de repente ela nem tinha essa fé para isso, mas a fé que eu tinha agiu na vida dela. Então, o aprendizado que eu tive com isso é que a minha fé, ela pode até mudar o diagnóstico de outra pessoa, independente se ela tem fé ou não, né? Exatamente. A Débora tá colocando um negócio aqui interessante. É igual quem tem depressão e não aceita tratar com um psicólogo dizendo que é espiritual. Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tem coisa que você vai no psicólogo, ele vai resolver, são uma situação que ele estudou ali durante anos para poder fazer com que você coloque algumas coisas para fora e automaticamente aquilo comece a mudar dentro de você. Tem uma experiência que eu há um tempo atrás eu comecei a anotar algumas experiências do dia a dia que podem nos abençoar. Eu criei a seguinte história, que tem muito a ver com isso daí que você colocou, Débora. É a seguinte situação. Uma amiga acabou de sair do dentista, fez uma cirurgia lá, demorada, não poderia falar nada. Quando ela saiu do dentista, ela encontrou uma amiga que estava cheio de problema. E ela estava assim com a mão na boca, e a amiga só falando, pô, você acha que eu devo fazer isso? E ela ficou em silêncio. E a amiga mesmo falou, não, eu acho que não devo fazer isso não. Devo fazer aquilo outro. E não sei o que. E foi falando. A amiga que tinha acabado de sair do dentista, nada falou durante meia hora naquela conversa. O que aconteceu no outro dia? A amiga que só falou, ligou para ela. Muito obrigada por você ter me ajudado. Ontem eu estava conversando com você, não sabia como ia resolver. E acabei que eu fiz aquilo que a gente estava conversando e deu certo. Ou seja, a amiga não falou nada. O silêncio da amiga foi o que curou a que só falou. Então, às vezes, a gente fica privado de ir num psicólogo ou, de repente, em algum profissional para a gente poder resolver algum problema da nossa vida através da razão, achando que só Deus vai fazer. Não, Deus... Então, Deus, usa os profissionais, mas com certeza, médicos, psicólogos, enfermeiros. Eu digo uma coisa para vocês, isso tem uma experiência que eu e a Joelma nós passamos aqui, quando a Joelma estava grávida do João Pedro, e a gente não adianta, a gente sempre fica com medo, né? Tá vindo uma criança aí, como é que vai ser essa gestação? Será que a criança vai vir perfeito, vai vir aquilo? Não adianta, sendo crente, estando na igreja ou não estando, nós temos o medo natural da vida. A gente acredita em Deus, mas as coisas vêm para todo mundo, o sol nasce para todo mundo. E aí a Joelma na piscina, não tinha nem ainda, a gente ainda nem sabia qual era o sexo da criança. A gente estava na piscina aqui do condomínio. Não, deixa eu explicar direito. Teve um dia que eu fui tomar banho. Gente, você dá muita volta. Mas peraí. Olha aí, ó. Olha a DR aí. Olha a DR. Você não estava comigo, Arthur. Essa história eu te contei. Você não estava comigo. Mas... Não, a gente estava na piscina. Então conta, vai lá, conta agora. Ela vai contar. Era só eu. Tá. Eu estava na piscina e eu não tinha barriga ainda. Eu estava com semanas de gravidez, né? E eu muito medrosa, assim, porque a Rafaela, minha filha mais velha, nasceu prematura, ficou internada, foi muito chato, muito triste, né? Então, eu fiquei com aquela preocupação, né? Fora aquelas preocupações naturais que a gente tem, né? O filho vai nascer perfeito, será que vai dar tudo certo e tal? Muito medo.
E aí eu fui pra piscina tomar banho aqui do condomínio, sem barrigão, sem nada. E uma pessoa chegou perto de mim e a gente conversando ali, aquele bate-papo, uma senhora, aquele bate-papo de piscina. Aqui desse lado. E aí ela falou assim, você tá grávida, não tá? Aí eu falei, tô. Ela, então, não se preocupa, vai dar tudo certo e vai ser menino. Olha aí, ó. Dá um alô aí pra galera. Olha ele aí, ó. Fala, tudo bem, povo? Oi, tudo bem, povo? Deus abençoe, tchau. Vai lá agora, vai lá que o papai tá... Vai, Cuidado, leva aí. cuidado. Vai lá, continua vendo lá. Então essa foi uma situação que foi além da nossa razão, né? A gente não sabia que seria menino, não sabia que iria vir perfeito, a gente acredita, porque a razão nos faz ter esse pensamento positivo. A razão nos ensina, vai acontecer, vai dar tudo certo. Mas quando ela falou aquilo, vai ser menino, ainda vai vir perfeito, mas trouxe um... Vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Pô, trouxe uma paz, trouxe um sentimento, a Camila lá. Trouxe um sentimento de tranquilidade, de paz assim dentro do nosso coração. Então nós acreditamos nisso. A gente acredita que a gente precisa andar com a razão até um determinado limite. Por exemplo, existem situações que quem é mais profissional aí, ó, vem ver o Bolsonaro com o Titi. Tá falando do João Pedro, que apareceu aqui agora. Existem situações que, de repente, algum profissional aí pode dizer, psicólogo, ou alguma coisa, ou enfermeiro da área, e vai dizer assim, pô, tentei tratar ou falar daquela pessoa com todas as minhas técnicas, mas não consegui resolver. Mais na frente eu fui saber que ela, depois quando ela se conectou a Deus ou mudou algumas coisas, a vida dela mudou. Então é isso que nós estamos falando. Não vamos negligenciar todo o trabalho que é feito, que é usado também por Deus, para que as pessoas possam ter a sua transformação. Mas a questão da razão, é isso que nós estamos querendo colocar. A razão, ela tem um limite. É um sinal... A razão, quando chega no sinal vermelho, ó, é câncer, está em metástase, não tem jeito. Sinal vermelho, o que você vai fazer? Se o médico, que é o profissional da área, está dizendo que não tem mais jeito, que deu metástase, não tem mais jeito, você vai fazer o quê? Agora é só mandar para casa e esperar morrer. Não, aí é que começa o nosso envolvimento com essa estrada que continua. A fé é uma estrada que continua. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar aqui da fé, que algumas pessoas infelizmente confundem, né, isso. Eu acredito numa fé universal. Que fé universal é essa? A fé que me traz coisas boas e a fé que me faz suportar coisas ruins. Porque existe uma galera aí que está viajando na maionese, dizendo, se eu tiver fé, eu vou ter casa bonita, eu vou ter carro. Isso daí, mas é claro que isso é bom para as nossas vidas. Mas e agora? Se Deus falar que não vai dar nada disso, vai te dar o pão de cada dia, o maná, e tu vai falar, assim eu não consigo sobreviver não. Quando a gente olha para Paulo, a gente vê um cara cheio de fé, que conseguia viver em farturas e conseguia também viver em escassez, que conseguia viver na riqueza e conseguia viver na pobreza. Então muitas pessoas, elas acreditam nessa fé de que a fé vai fazer com que tudo dê certo na minha vida. Não, a fé também, ela está na tua vida para quando alguma coisa der errado. Vou dar um exemplo. Um parente, alguém hospitalizado lá, que está em estado terminal, e você exerce a sua fé ali até o limite, até o final dessa estrada, e a sua fé, mesmo assim, não consegue curar ou sarar esse familiar seu. O que você precisa? De fé para continuar a estrada. Algumas pessoas, quando perdem um ente querido, elas pegam e falam assim, eu não tenho fé nem mais para viver. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, a pessoa que era mais importante para mim morreu, acabou a alegria da minha vida. A gente aprende, sempre fala isso, que o primeiro mandamento com promessa, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então assim, eu amo minha esposa, meus filhos, meus pais, todos esses. Mas a minha vida precisa continuar, entendeu? A gente um dia vai perder alguém, um parente, ou de repente algumas pessoas que estão ouvindo aqui já perderam, e isso causou um trauma muito grande, que até hoje você não conseguiu ser a mesma pessoa após ter perdido o ente querido. Mas a fé te faz caminhar um pouco mais. A fé te faz seguir, entendeu? E a fé também nos faz crer que o que a gente constrói aqui não é para essa vida daqui, né? É saber que a gente vive aqui, mas tem que se preocupar com a eternidade. É você acreditar
que o que realmente importa é a nossa vida na eternidade. E não o que a gente tem aqui. Ah, minha casa, meu carro, isso aqui tudo, ó. Um dia a gente vai partir, isso aqui tudo vai ficar. Então aqui, isso aqui não deve ser a prioridade da nossa vida. Lógico que são coisas boas, que a gente quer ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, né? Ter uma boa situação financeira. Isso é bom, é de Deus e é bom. Mas o que a gente mais tem que aplicar a nossa fé é na nossa vida, na eternidade. Eu queria que você lesse ali, Arthur, que a Elizabeth falou. Ó. Fé e razão realmente podem caminhar juntos. Testemunho de uma amiga com câncer, deu metástase, cirurgia super difícil, mas para a honra e glória do Senhor, ela está fazendo quimioterapia. Aí, Camila também. Foi um exemplo de pessoa que viveu aqui, entre a fé e a razão. Peraí, ela terminou. Realizou exames e está resultado excelente. Aí, maravilha. Vocês já fizeram oração por ela aqui no garagem. Ah, legal. Ah, legal. A Camila falou assim, Jó foi um exemplo de pessoa que viveu entre a fé e a razão e a fé prevaleceu. Jó é um ótimo exemplo mesmo. O exemplo é a questão do exemplo perfeito, né? A questão de Jó, quando nós olhamos para Jó, a gente vê ali alguém que tinha sua vida perfeita, seus filhos, tudo certinho, e tudo foi arrancado dele. Aí o que ele poderia fazer? É por isso que eu coloquei isso. A Camila frisou aí, foi perfeito. Você perder tudo e ter fé para continuar, irmão. Algumas pessoas querem pegar a fé, minha empresa vai crescer, eu vou trocar de carro, vou ser promovido. Isso pode? Claro que isso pode. Isso é bom? Claro que isso é bom. Mas e agora quando não dá certo? Cadê a fé para continuar servindo a Deus? Cadê a fé para continuar não sendo? Uma expressão que se usa muito, né? Hoje é a questão da pessoa ser bipolar, né? Tá tudo bem, tá rindo para todo mundo. Caramba, alguém deixou de pagar uma conta, alguma coisa não fala com ninguém, não atende mais ninguém, não fala com ninguém. É uma coisa que até a parte da psicologia trata muito dessas pessoas. Eu assim, eu faço as coisas dessa maneira, mas quando alguma coisa dá errado, eu já fecho a cara para todo mundo. Pede a Amanda aí, minha irmã psicóloga de plantão, pode dar um parecer aí sobre isso, tá? Vai ser o parecer perfeito. Então, a gente tem falado aqui dessa questão da fé, e a Camila colocou até a questão de Jó ali, é perfeito, mas tem um texto aqui que é Joelma, eu não lembro agora, que diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente exerce a fé, a gente exerce a fé aqui porque a gente precisa dela a cada dia. Mas se a gente ficar na esperança apenas nessa vida que foi o que eu falei, né, antes. Então, foi o que você falou antes. A gente está aqui de passagem, a gente está aqui por um breve tempo. E às vezes as pessoas ficam muito presas, entendeu? Nessa questão de eu quero conquistar, eu quero fazer. Essas coisas são boas, mas o que é melhor? Viver, continuar a caminhada, ser feliz, ou ficar preso a coisas que de repente você ainda não conquistou? Tem um texto que eu pedi para anotar aqui, me empresta aqui a Bíblia de João, e eu acho isso aqui muito interessante, é uma lição, é uma lição que eu aprendi, é 11:41, né? Uma lição que eu aprendi esses dias da fé. Vou explicar para vocês. João 11:41 diz assim, 11:41. Então lhe tiraram a pedra e Jesus olhou. 11:41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então, só João 11:41. O que significa isso daqui? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, quando a gente fala dessa questão de ele ressuscitar Lázaro, o que a gente vê? Razão. Ninguém consegue ressuscitar ninguém na razão. Só se o nome daquele desfibrilador... Como é que é o nome? Desfibrilador? Se botarem o nome, a pessoa está morta, vai lá dar um choque e consegue ressuscitar através disso. Mas eu estou dizendo alguém que os médicos já falaram assim, morreu, já não tem pulso, não tem mais nada, tal. Você só consegue ressuscitar alguém através da fé, através de algo que a razão não vai explicar. Então, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, quando a gente lê João 11:41, a gente vê ele olhando para o céu e agradecendo a Deus porque Deus já tinha ouvido ele. Ou seja, a ressurreição de Lázaro, ela não aconteceu ali. Jesus conseguiu alcançar e conquistar a ressurreição de Lázaro através da fé, através de uma oração em algum lugar anterior. Por isso que eu estava até conversando aqui com a Joelma antes de a gente começar a live, falando assim,
A fé, ela não é algo assim, quer saber? A partir de hoje eu vou ter fé e as coisas vão acontecer. Não, a fé ela precisa ser gerada. Ela precisa de um condutor. Ela precisa de uma ligação para Então aí você, te cortando, como nasce a fé, né? De repente você está aqui vendo a gente, aí você fala assim, pô, mas o que eu faço para ter fé? Eu sou incrédulo, né? Eu só ajo, minhas atitudes são totalmente racionais, eu só ajo pela razão. É igual aquela passagem que fala, né, quem foi que falou? Tomé, né? Eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu ver o furo, né? É aquela fé de Tomé, só acredita se vê, é uma fé muito racional. Então talvez você esteja aqui nos vendo e fale assim, mas poxa, o que eu faço para alcançar essa fé? O que eu faço para não ser tão racional? Lembrando que a gente não está anulando a razão. O que a gente está concluindo aqui? Fé e razão, sim, caminham juntos. Caminham juntas. Mas vai chegar um determinado ponto da nossa vida, ou daquela situação que você está vivendo, que ou você vai se apegar à razão e talvez você não alcance aquilo que você almeja no racional, ou você vai continuar na estrada da fé. E na estrada da fé, você está dizendo que você se agarra na mão de Deus e vai, né? A fé não tem corrimão, né? É aquela coisa assim, ó, eu tô indo, eu vou andar sobre as águas, crendo que Deus vai fazer algo que até agora, no natural, no racional, a gente não conseguiu. Mas agora eu vou com Deus. E seja feita a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E também é o seguinte, não vai ter explicação. Tentar explicar uma atitude de fé é algo impossível. E o que acontece também com muita gente é o seguinte, rapaz, com fulano aconteceu assim, vou fazer a mesma coisa. Imagine, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos de um cego e o cego voltou a enxergar. Imagine eu tô andando no meio da rua, Deus não falou nada comigo, mas não... Com Jesus fez assim, vou dar aquele cuspão no chão bonito, pegar a terra, fazer um lodo, vem cá que eu vou te curar. É por isso que eu estou falando. Por que eu contei essa história de João capítulo 11, versículo 41? Que Jesus buscou a realização da ressurreição de Lázaro antes. Aí é um exemplo que a gente vai explicar isso que a Joelma estava falando aqui. Por exemplo, como é a fé? Pô, eu quero ter fé para vencer isso. Você vai primeiro analisar que através da sua razão e do seu esforço natural você não vai conseguir. Aí o que você vai fazer? Você vai em Deus. Deus, pô, me dá a direção, me mostra, me dá o caminho e tal. Quando ele abrir para você aquele leque, ó, vai que eu tô contigo. É o momento de você agir. Porque existem muitas pessoas que às vezes... É aquela história, eu não sei se você já viu isso. E algumas pessoas até não gostam disso. Eu não sou uma pessoa que limita a fé de ninguém. Eu quando eu vejo algum pastor que vai na igreja, quem está com dor nos olhos, dor no ombro, vem aqui que eu vou curar. Dor nos olhos? Dor nos olhos, no ombro, dor na barriga, dor de cabeça. Quem está com alguma enfermidade. Vem aqui que eu vou curar. Aí a pessoa fala assim, caramba, eu tô com dor de cabeça. Cheguei lá, o pastor botou a mão e orou e eu fui curado. Cara, aquilo ali é a fé dele. É a fé do pastor, é a fé da pessoa que está ali. Nós não podemos ter essa questão desse limitador. Mas tem gente que infelizmente vai lá na frente e nada foi curado e ele fala que foi curado. Ele está enganando a ele mesmo, entendeu? Ele está enganando a ele mesmo. O interessante também da fé, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que em muitas passagens Jesus falou, a tua fé te curou. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e quando ela se levantou, Jesus falou, a tua fé te curou. Não foi a fé de Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue. Foi a fé da mulher do fluxo de sangue que curou ela mesma. Assim como Bartimeu e assim como muitos outros. Ou seja, ela olhou para a sua situação, já gastei todo o meu dinheiro com os médicos e nada resolveu o meu problema. Quer saber? Eu vou sair de casa. E sair de casa naquele tempo era uma das coisas mais difíceis para quem tinha essa situação do fluxo de sangue, que era considerada imunda, entendeu? Mas ela decidiu sair ali. Eu fico imaginando uma pessoa se desviando na sua maior dificuldade e as multidões apertando Jesus, e ela vai lá e toca em Jesus. Ali a fé dela foi manifestada e Jesus falou, a sua fé te curou. Outra também interessante é do centurião. Jesus falou que não tinha visto outra fé maior do que aquela em Jerusalém. Quando ele fala, quando o centurião pede ajuda a Jesus, Jesus se levanta e fala, vou até ele. Ele fala, não.
Eu sou chefe também, quando eu dou uma ordem, ela precisa ser executada. Só peço que o Senhor dê uma palavra e meu servo será curado. Aí Jesus falou, nunca vi tamanha fé em Jerusalém. A gente pode entender desse texto também que a fé, ela tem níveis, né? Pequena fé, Jesus falou para os discípulos que eles tinham uma pequena fé, já falou para ele, centurião, uma grande fé, tamanha fé. Então hoje, de repente, você pode estar vendo aqui, pô, mas minha fé está tão pequenininha. Mas comece a gerar isso em Deus. Deus, como é que eu faço para melhorar meu relacionamento? Como é que eu faço para... eu já tentei de todas as maneiras, não consigo. Aí Deus, ele vem, dá estratégia e você age. Esse texto, Jesus, ele conseguiu a ressurreição de Lázaro muito antes. Falou, Deus, obrigado por me ouvir. Aí falou, Lázaro, vem para fora. Imagine se eu hoje tentar ir no enterro. Chego lá no enterro de um amigo meu, pô, morreu, tá sendo enterrado lá no Jardim da Saudade. Deus não falou nada comigo, eu tô te falando isso porque eu já vi, então segura isso que eu vou falar. Deus não falou nada comigo, vou botar a mão, ressuscita em nome de Jesus. Aí o cara não ressuscita e fica lá. Como é que vai ficar a cara do pastor, do líder, da pessoa? Por isso que eu digo, a fé, você gera ela antes. Vou estalar o dedo e alguma coisa vai acontecer. Não, começa a gerar. Deus, ali vai chegar um momento que isso que você gerou, você vai precisar movimentar, ter uma atitude. E esse é um ponto que agora eu vou deixar a Joelma falar, que é um tópico muito legal, quando a gente pega a palavra fé e transforma ela em atitude. E a gente tem um texto que nós aprendemos há muito tempo com a nossa antiga pastora, a pastora Marisângela, anos atrás. Deus não honra atitude, não honra razão, honra atitude. Eu já falei essa frase aqui outra vez. Então, mas explica isso na prática. Como é que é Deus não honrar a razão e honrar a atitude? É só aqui agradecer Ritinha, que está assistindo a gente, o Sandro, Sandrinho, Bruno. A Amanda falou naquela outra... Da bipolaridade. Exemplo, da bipolaridade. Ela falou que nesse caso não é bipolaridade, e sim desvio de caráter. Isso aí. Então assim, gente, pode ir falando aqui o que a gente quer bater um papo com vocês, tá? Mesmo que vocês quiserem somar aqui conosco, a gente vai estar falando e já agradecendo de novo. Então, como faço para ter fé, né? Falando nessa questão de Deus não honra a razão, Deus honra a atitude. A fé, ela necessita de atitude. Para que eu tenha fé, o que eu preciso para ter fé? Eu preciso de atitude. E que atitude? Eu preciso primeiro querer ter fé. E para que realmente essa fé ela seja manifesta, para que ela se manifeste na minha vida, que ela se manifesta, eu preciso de quê? Preciso me achegar a Deus. Né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Então, como que eu me aproximo de Deus? Ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, louvando nos louvores, nas canções que exaltam o nome do Senhor, tendo o meu devocional, orando. Mas eu não sei orar. Você sabe orar um Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, ora um Pai Nosso. E orar é falar com Deus, é você tirar um momento, agradece antes de você dormir, agradece a Deus pelo dia, agradece a Deus até mesmo pelas lutas, porque nas lutas a gente cresce, nas adversidades a gente fica mais forte, né? Então você agradece a Deus por tudo. Se você está vivo, se você está com saúde, ou talvez você está aqui assistindo a gente, talvez sua saúde não esteja tão bem assim, mas tenha fé que Deus é poderoso para curar e que seja. E quando eu oro, eu falo assim: Senhor, é isso que eu quero, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, que a vontade dele é melhor que a minha sempre. Então, tenha atitude de buscar, né? O reino de Deus, ele é tomado por esforço. A Bíblia também fala isso. Que não vem, vou deitar em berço esplêndido e as coisas vão acontecer, não. O reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, o que é o esforço? O esforço é desse, de você tirar um momento que nem é um esforço, né? É um prazer. A gente fala, a Bíblia usa esse termo esforço, mas para mim é um prazer. Poder estar lendo a Bíblia, separando um tempo. Às segundas-feiras aqui na nossa casa, a gente faz o nosso culto, né? Agora é o culto doméstico, que é eu, Arthur, João Pedro, Rafaela. Vem João Pedro com pandeirinho, Rafaela. Aí hoje a Rafaela vai trazer a palavra. Ela não gosta muito não, né? Mas aí... É uma luta. Mas aqui é obrigado. Hoje ela que vai trazer uma palavra de Deus pra gente. Tem que ler a Bíblia.
é assim, a gente já desde pequeno tem que estimular a fé dos nossos filhos. Então hoje a gente vai ter o nosso culto doméstico, que a gente faz toda segunda-feira às 22 horas. E nesse tempo de quarentena, mais do que nunca, a gente não pode abrir mão disso, né? E tem sido uma bênção. E a gente até aproveita, né? Até quero aproveitar para falar para você que quer uma oração, né? Você pode deixar seu nome aí, você tem um motivo de oração, a gente vai estar orando por você, pela sua casa, pela sua família. É só você colocar aqui nos comentários que você... Ou mandar no privado, de repente, alguma coisa... Ou mandar no privado. Que você não quer se expor muito, você pode mandar no privado. Porque toda segunda-feira a gente faz o nosso culto doméstico e a gente ora por todos, porque é uma bênção orar. A Bíblia diz que Jó era abençoado quando orava pelos seus amigos. Então, se você quer ser abençoado, comece a orar pelos seus amigos, que você vai ver um monte de coisa acontecendo na sua vida também. Uma coisa que a Joelma, eu pensei que ela fosse tocar nesse assunto, nessa questão da Deus não honra a razão, honra a atitude. Nesse caso aí, colocando a questão da atitude no lugar da fé. Um exemplo que vem claro isso na minha mente, na época quando eu ouvia muito essas ministrações, é o seguinte. Por exemplo, alguém te faz o mal, faz uma fofoca de você, ou trata você mal de alguma maneira, só que você não fez nada para essa pessoa. E você olha para dentro de si e fala assim, pô, eu tenho razão, ela tá fazendo aquilo injustamente. Só que aí quando você tem a atitude de ir lá pedir perdão a alguém que você não fez o mal, você já... Mas isso é muito difícil. É difícil, mas você tá indo na contramão da razão. Tu tá falando assim, ó, se eu fizer alguma coisa pra você, me perdoe, mas você não tem mais falado comigo, você tá me tratando diferente. Se eu fiz e desconheço, você me perdoa. Então, a sua atitude tá pegando a sua razão e tá quebrando. É fácil fazer isso? Alguém fez um mal contigo. A Bíblia diz que para que a gente... A oração do Pai Nosso diz, para que a gente possa ser perdoado, a gente tem que perdoar. Mas aí a gente logo pensa, pá, mas eu vou perdoar alguém que me fez o mal. E alguém que não te fez o mal? A gente sabe que às vezes plantam alguma coisa, alguma mentira relacionada à nossa vida, e as pessoas às vezes param de falar com a gente nem entende nada. Mas qual é a atitude? Ó, me perdoa, você vai pedir perdão, sendo que quem errou contigo foi a outra pessoa. Aí você quebra aquele clima que estava difícil entre vocês, e a pessoa assim, caramba, já houve situações dessa que quando a pessoa foi pedir perdão, foi o contrário, não, quem errou com você fui eu, me perdoa você, tal. Mas mesmo que a pessoa não perdoe, né, a sua parte você fez. Agora, se a pessoa não quer perdoar, tem até uma frase que eu gosto muito, não sei se eu anotei aqui, que fala assim, o perdoador já está livre. O perdoado talvez queira permanecer preso. Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Você perdoou, tu não tem mais nenhuma dívida. Mas aí aquela pessoa que você pedir perdão, você pode falar assim, eu não aceito isso não. Eu não aceito isso não. Você fez um mal muito grande a mim, não aceito não, entendeu? E aí ela pode continuar aprisionada, mas a sua vida está livre. Então assim, essa é uma grande importância da situação relacionada à fé e a fé e a razão. Já matei mais alguma... Não, então assim, pra fechar aqui, né, que já são 8h47, pra gente já encerrar. Pede a Rafa pra botar pra você. Olá. O que, fé ou razão? Então a gente conclui aqui, já indo pra rota da conclusão mesmo, que nem é fé, nem é só fé, nem é só razão. Como eu falei, a Bíblia diz que a fé é racional, né? Isso. Nós necessitamos de fé e de razão. Só que em determinadas circunstâncias da vida, a razão ela vai chegar no seu limite. Porque a razão é aquela coisa que a gente falou no início. Ela necessita de lógica, ela quer uma explicação. Só que na fé, nem tudo, ou quase nada, é explicável naturalmente falando, de forma que a gente entenda de forma lógica, certo? Certo, exatamente. Exemplo, andar sobre as águas. Quem explica uma pessoa andar sobre as águas? E se você for ler a Bíblia, não vou nem citar aqui, né? Porque tantos milagres, né? Tantas coisas que aconteceram sobrenaturalmente, que só a fé pode explicar, né? Mas não sei nem se a gente pode usar esse termo, a fé pode explicar, porque a fé não se explica, a fé ela se vive.
Você não explica a fé, você vive pela fé. E tem situações que você vai viver pela fé e a pessoa do lado não vai viver, porque é específico para você. Foi como eu disse, não tem, algumas pessoas Jesus curou só falando assim, ó, tá curado, a sua fé te curou. Outras Jesus teve que fazer o lodo e colocar, outras Jesus teve que deitar e falar, levanta-se, menina, levanta. Então, assim, é algo individual. O que nós precisamos fazer com a fé é saber qual é a estrada da fé que nós precisamos seguir. De repente hoje você está vendo aí e você está falando assim, o Arthur, já tem 5, 10, 15 anos que eu tento resolver isso na minha vida e não consigo. Porque tentou resolver de uma forma natural, foi no médico, comprou um remédio, ou então deram para vocês algum diagnóstico e falam, ó, isso daí não tem mais jeito não. O sinal vermelho para a razão é, isso daí não tem mais jeito não. Mas aí é o seguinte, como você vai vencer essa barreira do isso daí não tem mais jeito não? É você buscando Deus, falando, Deus, qual é a estratégia para eu vencer a barreira do isso aí não tem mais jeito não? Deus vai te dar um caminho. Agora, esse caminho, quando Deus te der, ou quando Deus me der, a gente precisa seguir. Porque é aquilo que nós falamos aqui. Não adianta você ter fé e ela ficar aqui, ó. Eu vou dar um exemplo meio louco aqui, mas é um exemplo para que a gente possa entender. Deus fala assim, ó, Tiaguinho, meu amigo, que você entrou aí, eu vou te dar uma bênção se você for andando de Cabuçu até Nova Iguaçu. O que vai acontecer? Você ouviu a informação de Deus. Não quero te matar não. É só um exemplo. Você ouviu a informação de Deus. Deus te falou que se você for andando de Cabuçu até Nova Iguaçu, quando chegar em Nova Iguaçu, existe algo específico para você. E aí, de Cabuçu a Nova Iguaçu tem um caminho, uma trajetória, vai encontrar pessoas. Só que aí na tua mente vai falar assim, não, é muito tempo. Eu vou demorar 2 horas andando daqui até lá. Ah, já fiz isso lá. Não, eu sei, eu conheço essa história. Eu conheço essa história. Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, se Deus está falando contigo para fazer isso, que às vezes Deus não vai falar dessa maneira, não, ele vai falar só para você ir até Nova Iguaçu de carro, de ônibus. Mas se Deus falar, vá andando até Nova Iguaçu que eu vou, aí você vai falar assim, caramba, pô, eu tenho fé para ir. Mas a tua mente pensando na dificuldade, caramba, o trajeto, o sol, o asfalto em 500 graus, tal, e vou ficar todo suado. Então muitas pessoas, elas conseguem até chegar nesse limite aqui da fé na mente, Deus falar, mas na hora de agir é que muitas pessoas não conseguem agir. Então aí elas ficam nessa questão do limitador. Pô, cara, fé sem agir é impossível. Jesus conquistou tudo antes. A fé sem obras é morta. Então, Jesus conquistou tudo antes, mas Jesus ele poderia, não, vou ficar aqui parado e tudo vai acontecer. Não, ele foi lá, Lázaro, e falou, Lázaro, vem para fora, e aconteceu. Jesus ele caminhava, as pessoas tocavam nele e aconteceu. Jesus passava por uma... Então assim, é tudo bem específico. Eu não vejo a fé no nível de 360 graus onde você pode fazer tudo. É específico. A fé é algo específico. Deus vai falar com você algo específico para você fazer e se você fizer daquela maneira, você vai conseguir vencer o limite da razão. Entendeu? Amém, né? Amém. Então assim, como passou rápido, hoje nós falamos de fé e razão. Antes da gente orar, queria agradecer a todos vocês aí. Muito obrigado mais uma vez. Nosso intuito aqui é, como já foi dito, não somos doutores de tudo que nós estamos falando. Simplesmente pegamos algo que Deus falou no nosso coração para passar para vocês e algo que a gente tem vivido, né? E isso, para que haja o exercício. Se você exercitar tudo isso que nós estamos falando aqui, fora do lugar, fé e razão e os outros temas, nós acreditamos que muitas coisas serão proveitosas, entendeu? E hoje nós falamos dessa, razão e a fé, ela caminham junto numa estrada. Chega um determinado momento que o sinal vermelho acende para a razão e o sinal verde para a fé. Só que essa fé que o sinal verde abriu, você precisa buscar em Deus para falar, Deus, como eu posso continuar seguindo essa estrada? Como eu posso continuar seguindo essa estrada? Como, imagina que a fé é um carro, só que para o carro andar ele precisa de quê? Combustível, né? Exatamente. E a fé é esse combustível que vai fazer com que o teu carro continue na estrada. Mas se você não parar no posto de gasolina e ela estiver lá no vermelho, vai chegar um momento que aquilo vai limitar você. Então assim, nós esperamos mesmo que
muitas coisas e muitas barreiras que impediam a vida de vocês aí de continuar numa estrada onde a razão foi o limitador, que a fé possa romper. Não tem limite. Eu não sei se amanhã alguém vai mandar uma mensagem pra gente e vai falar assim: caramba, Arthur e Joelma, eu busquei a Deus depois daquele dia para Deus colocar fé no meu coração e me dar uma direção, seguir aquela direção, e eu vivi o chamado impossível. Ninguém poderia fazer aquilo por mim, mas eu vivi. Seja passar no concurso, seja o seu ambiente familiar mudar, abrir sua empresa, a relação com seus filhos, tudo pode mudar desde o momento que você comece a romper os limites da razão, mas não menospreze a razão. A razão é muito importante e muitas coisas nós vamos resolver ali no nível da razão. Tem até uma música bem antiga, né, que fala, de repente vocês conhecem, Rompendo em Fé, né, que fala, o refrão fala: rompendo em fé com ousadia, vou viver o sobrenatural, vou plantar e colher, como é que é? Aí não sei cantar. Ela não lembrou aqui. Não, mas você sabe qual é a música. Eu sei qual é essa música. Então, assim, a fé realmente faz a gente romper, né? Romper o quê? A barreira da razão. Porque essa foi na nossa visão, tá, gente? Não quer dizer que seja verdade, não. Exatamente. Tá? De repente você vai estar vendo essa nossa live aqui, seja agora ao vivo. Daltin chegou no final. Ou seja depois você vai estar assistindo, você vai falar assim: ai, achei que não tem nada a ver o que eles estão falando. Então essa é a nossa visão, que de repente pode não ser verdade para você. Exatamente. Mas na nossa visão, como diz essa canção, romper em fé. A razão, ela vai até um limite. E a fé, ela é infinita, desde que você alimente essa fé. Desde que você esteja na presença de Deus, buscando o Senhor, se fortalecendo em Deus, a tua fé vai ser inabalável e você vai rompendo em fé. Olha lá. A ministra de louvor botou logo: vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Vou lutar e vencer, quem botou? Débora, isso aí. Essa é a música. Vou lutar. Então, olha o que a música fala, ó. Vou lutar e vencer. Tem a nossa parte. A fé, ela não cai igual chuva, cai do céu assim: choveu, você não fez nada para que tivesse que chover, mas a chuva cai. Exatamente. A fé, ela vem, mas ela exige de nós o quê? Que a gente pare lá no posto de gasolina e abasteça o nosso carrinho da fé com a gasolina da fé e continue a estrada. É isso aí, Alex, meu amigo também. Deus abençoe. Uma coisa interessante para fechar aqui, pra gente estar orando. Não sai não, que a gente vai orar pela sua vida, para que Deus coloque fé no seu coração e dê as estratégias corretas para que todos aqui possam vencer os limites aí da razão e sempre ir além nas suas conquistas e vitórias. Mas uma coisa que a Bíblia diz, que é impossível a gente não pegar esse texto, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pergunta que eu sempre faço é a seguinte: você está vendo Deus aí agora na sua casa ou aonde você está? Sim, está tocando? Não está. Então a gente só pode acreditar em Deus pela fé, acreditar que Ele está lá, que Ele existe, que Ele está sentado no trono, que Ele toma conta da minha e da sua vida. Sem isso, sem a fé, eu não consigo atingir a Deus. Só que assim, se eu acredito que Deus está sentado no trono lá, sentado, e olha pela minha vida e pela sua vida, eu preciso que Ele faça esse link comigo e responda as minhas orações, direcione a minha vida para que eu possa vencer os obstáculos que se levantam, entendeu? Então assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A partir de hoje, comece a viver uma vida onde você vai romper os limites da razão e vai conseguir vencer e vai conseguir fazer coisas que até então você não sabia, né? Você, Arthur, quando alguma coisa dava errado para mim, eu chegava ali no limite da razão e falava: não era de Deus, não vou tentar mais não, vou parar aqui. Não, vá um pouco mais, ande um pouco mais, acredite, só que não faça isso sozinho. Às vezes a gente quer falar assim: eu resolvo a fé sozinho. Não vai resolver. E ter fé também para aceitar aquilo que não é para você também, né? Isso, então, foi o que eu falei. Algumas pessoas que entraram depois não viram. Foi o que eu falei lá atrás. A fé é aquela que faz você conseguir as coisas e também é aquela que faz você aceitar algumas perdas. Tem gente que, por exemplo, caramba, mas eu perdi fulano de tal. Então a fé vai fazer você continuar seguindo. Você vai falar assim: se
que se eu perdi isso aqui, se isso aqui saiu da minha vida, porque não era para mim. Exatamente. Como a gente vai explicar Estevão sendo apedrejado lá e olhando para o céu e vendo Jesus em pé no trono e os anjos, um link direto, sem acreditar, sem ter fé naquilo ali, de uma forma, de uma razão, não ia. Então, assim, queria agradecer todos, 20 segundos para terminar. Joel, uma hora aí para a gente terminar. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por essas pessoas. E a nossa oração é que nós tenhamos uma fé inabalável, Deus. Que cada um aqui receba essa fé hoje, em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. Até segunda que vem. Muito obrigado. Vanessa, Acabou. Josi, Paz.